Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos na Escola Jesus Cristo, no horário do Grupo Emanuel, às segundas-feiras, às 18h30. E como preparação para a prece, eu vou ler um trecho da carta de Tiago, primeiro capítulo, versículos de 19 a 24. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos em busca, Senhor, de mais um momento de meditação, daqueles momentos que nos fortalecem, que nos estabelecem a sintonia com o Teu Evangelho, com os Teus ensinos, com a Tua Palavra, Senhor. Por tudo isso, nós temos agradecido e continuamos a agradecer, porque, como Tu mesmo disseste, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então, pedimos a intuição, a ajuda dos amigos espirituais, para que possamos, unidos em Teu nome, receber a lição da noite de hoje. Assim seja. Meus irmãos, o texto indicado para hoje é um texto de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Aprendendo, que apresenta como epígrafe exatamente o versículo 22 da carta de Tiago, no capítulo 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu vou ler o texto para nós tecermos alguns comentários. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas, se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa.
um texto em que nós somos alertados por Emmanuel para a assimilação dos ensinos do Evangelho, dos ensinos que Jesus veio nos trazer, através da sua palavra, através dos seus exemplos, com o seu amor, a sua paciência, a sua misericórdia, para que nós não fiquemos simplesmente ouvindo. Por que Jesus veio à Terra? Só para falar e não se importar com o fato de nós assimilarmos ou não? Ou não foi com aquela compaixão, como ele mesmo revela, tenho compaixão da multidão. E quando ele registra isso, ele começa a falar para trazer a verdade para nós. Porque nós precisamos da sua verdade, da verdade do seu Evangelho, para que possamos alcançar a salvação. Jesus é o nosso Salvador. Então ele não veio falar palavras bonitas simplesmente. Ele veio falar e exemplificar e nos deixar as lições que deveríamos aprender e não estamos aprendendo até hoje. Embora ele tenha falado que as palavras dele não passariam. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. As suas palavras permanecem, porque os evangelistas registraram, né? E através daquele Consolador que ele nos prometeu, que nós sabemos que é a doutrina espírita codificada por um grande missionário de Jesus, que é Allan Kardec, essa doutrina veio nos relembrar, como ele mesmo falou quando prometeu que pediria ao Pai e ele nos enviaria um outro Consolador, porque nós a essa altura já teríamos esquecido, mas não porque suas palavras teriam caído de moda, não porque suas palavras estariam fora do padrão, obsoletas, que precisariam ser renovadas, precisariam ser atualizadas, nem as de Jesus e nem, muito menos, as de Kardec, que são as de Jesus. Porque o que é a doutrina espírita? A doutrina espírita é o Consolador que Jesus nos prometeu. Então o Espiritismo veio na hora certa, prevista, cumprir com aquilo que Jesus nos prometeu. Então tudo passará, mas as palavras de Jesus não passarão. E nós estamos aí teimosamente, irresponsavelmente, querendo, né, nos distanciar das suas palavras, querendo mostrar que não é assim, não é bem assim, né, nas falsas interpretações que não são tão difíceis assim. Nós que somos preguiçosos espiritualmente, como nos chama Emmanuel, nós somos paralíticos da alma. Precisamos levantar, tomar nosso leito e seguir, porque só assim nós conseguiremos caminhar realmente. Jesus é a verdade, ele mesmo se apresentou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também lamentou, se vos falasse mentiras, me creríeis, mas como vos falo verdade, não me credes, que a verdade, para nós, ainda é muito difícil de alcançar,
nós, espíritos inferiores, espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações. Então é mais cômodo nós ficarmos no nível da mentira, porque a mentira está mais próxima de nós. A irresponsabilidade está mais próxima de nós. Então, para que o esforço? Para que isso? Então vamos continuar paralíticos da alma, jogados nos nossos leitos, nos nossos catres, sentados à beira da piscina, esperando que alguém nos jogue, porque nós não temos aquela força de vontade de realmente alcançar Jesus e seus ensinos, porque também não entendemos Jesus. Vinícius tem um texto que fala sobre isso, começando a mostrar que muitos corações pulsam, mas não amam, e ele vai nos encaminhando para aqueles que admiraram Jesus, mas não o amaram, acompanharam Jesus, mas não o seguiram. Então, até os seus ouvidos materiais ouviram, mas não a alma, não as lições de Jesus não penetraram nessas pessoas. Então, como Emmanuel fala, Jesus era seguido sempre por uma multidão, sempre. Mas como era heterogênea essa multidão? Poucos realmente eram seus seguidores, discípulos, que o amavam. Porque havia os curiosos, havia os displicentes, havia os espiões, havia todo tipo de pessoas que formavam aquela multidão. E nós estamos aí há milênios fazendo parte de qual multidão? A multidão pela qual Jesus tem imensa compaixão. Porque, como Tiago fala, nós somos ouvintes, mas não praticantes. Nós não fazemos o dever de casa. Nós somos aquele aluno irresponsável, que vai à aula, que até entra na sala de aula, mas que não presta atenção. Ouve assim de longe, misturado, né? Agora então, com o som do celular. É isso que nós somos. Misturamos os sons das palavras de Jesus com os sons da terra, das outras vozes, dos outros discursos, que nos agradam mais, porque se identificam mais com a faixa vibratória em que nós estamos, né? Então, nós não nos esforçamos, nós não temos aquela atitude, né, decisiva de desligar a televisão na hora que está passando um filme violento e apanhar um romance de Emmanuel para ler. Nós não temos essa decisão, nós não fazemos isso. E é isso que precisamos fazer, porque nós somos ouvintes desatentos. Então, tudo que nos chega, todas as oportunidades, nesse isolamento agora, quantas oportunidades nós temos de ler os bons livros e perdemos tempo e não aproveitamos. O que nós estamos fazendo nessa quarentena, além do serviço material da casa? O que fazemos? O que nós fazemos para o nosso espírito? Nós, espíritos encarnados, né? Para que nós possamos evoluir, meditar, aprender as lições, porque nada nos chega por acaso. Como Emmanuel fala no primeiro parágrafo aqui, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Não nos chegam as lições por acaso. Não te faças, pois, desatento,
porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Vamos prestar atenção, né? É isso que a gente fala com os alunos, que fala com as crianças. Preste atenção no que eu estou falando, preste atenção na história que eu estou lendo para você, né? Porque se não damos atenção, não assimilamos. E aí ele faz um paralelo aqui, uma comparação com 4 tipos de ensinos que recebemos na Terra, né, para a formação dos profissionais. Os acadêmicos de medicina, para quê? Porque tudo tem um objetivo, tem uma finalidade. Para quê? Os acadêmicos de medicina ouvem as lições durante pelo menos, no mínimo, 6 anos. Fora o tempo de residência, especialização, né? Mas no mínimo 6 anos. Para curar os doentes ou auxiliá-los. Para que os estudantes de engenharia escutam os ensinamentos, vão às aulas, né? Para aplicar a técnica das construções. Para que os contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. E para que o ensino, né, da tecelagem, para atenderem a indústria do fio. Tudo tem um objetivo, né? Então, todas as profissões, né, existem nas suas lições, as crianças aprendem a ir à escola sempre com um objetivo. E aí, desde adolescentes, alguns desde pequenos, já sabem o que querem ser. E aí se preocupam mais aqueles que pretendem ser médicos, né? Ah, eu quero ser médico, então eu vou estudar mais ciências, vou estudar mais biologia. A gente vê isso, né? Porque já tem aquele objetivo, aquele espírito já veio com aquela tendência, já está brotando o seu dever, né? A sua prática. Então, Emmanuel fala que todo estudo nobre é aquisição inapreciável. Nós nem conseguimos apreciar, valorizar o suficiente. Mas, se não aprendemos a fazer, a realizar, a aplicar, como ele diz aqui, se mora estanque na alma de quem aprende, é pão escondido aos que choram de fome. Então, que pão é esse, meus irmãos? Jesus é o pão da vida. E o pão, como também lembra Vinícius, não nasce dos campos, mas desce dos céus. Jesus veio como pão da vida, alimentar as nossas almas, né? O que acontece na parábola dos talentos? Aquele que recebeu um talento escondeu o talento. É exatamente isso que Emmanuel está aqui realçando, né? É pão escondido aos que morrem de fome. Escondeu o talento não se multiplicou, não rendeu, não teve utilidade. É uma coisa inútil, não foi aplicada no bem de ninguém. Então nós, como Emmanuel termina aqui, né? Gostamos de ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior. Mas será que nós prestamos atenção? Ouvir sim, mas o que é que nós ouvimos? Ou será que nós estamos pensando em outra coisa quando nós sentamos nas cadeiras do templo e olhamos para o pregador? Será que nós estamos realmente ouvindo, escutando as palavras do pregador? Ou estamos apenas olhando para ele, mas estamos com o pensamento longe? E lá na escola, acima, né, do pregador, tem as palavras de Jesus, escritas por João, né, registradas por João. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Escuta, né? Põe-se à escuta.
Então vamos ouvir, mas agir, segundo nos orientam. Porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, é importante também nós fazermos o que o bem nos ensina e não o que o mal nos ensina. Melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Nós ficamos presos, essa expressão é muito forte, né, de Emmanuel, nas grades da culpa. Nós ficamos presos ali, não conseguimos sair daquela prisão da ignorância, do desconhecimento, do remorso, da inferioridade. Ficamos presos ali, né? Então, nós precisamos ouvir muito, ler e buscar as nossas forças para agir conforme o que nós ouvimos. E aí é importante, né, que nós saibamos também passar adiante. Porque se nós que já temos em nossas mãos a doutrina espírita, se nós cristãos espíritas já temos o Evangelho de Jesus e o Evangelho à luz da doutrina espírita e guardamos para nós e não falamos e não meditamos e não comentamos e não conversamos e não ensinamos, nós estamos escondendo o pão aos que morrem de fome. Então, nós precisamos ouvir, continuar ouvindo, porque senão nós não aprendemos, continuar a ouvir. Mas nós temos que passar, repartir esse pão, porque senão o pão vai ficar inútil. Então, de que é que nós temos que falar? Falar de Jesus é o Evangelho. O Evangelho é esse pão que nos alimenta a alma. Sem ele, nada, meus irmãos, existe. Não precisamos, como o professor Clóvis sempre falava, tanta coisa boa, útil para se ler, boa, útil, espiritual, formadora. Por que vamos perder tempo com as coisas inúteis? Aliás, ele fala isso na segunda mensagem que ele envia através de Chico Xavier, em 1986, ele fala das teorizações estéreis na tribuna. Teorizações estéreis não faltaram no tempo do Cristo entre os homens. Gregos e romanos se conjugavam em experiências e afirmativas que a Idade Média sepultou em montes de cinza. Por que uma preleção sobre as galáxias para grande número de nossas irmãs que lutam nobremente pela sustentação da vida familiar, quando no momento que solicitam é esperança e reconforto para se manterem fiéis aos compromissos assumidos? Por que favorecer evidente elitismo entre os nossos companheiros, quando todos eles sentem fome de apoio na fraternidade real para se sentirem úteis? Então, meus irmãos, precisamos pensar nisso. Nós que estamos com esse trabalho da palavra, ou não, porque todos nós podemos falar, mesmo que não seja publicamente, falar em casa, falar com os amigos, falar com os nossos filhos, nossos netos, nossos familiares que nem sempre frequentam uma casa espírita ou um templo religioso, seja uma igreja católica, um templo protestante. Há aqueles que não frequentam lugar nenhum, que não leem nada. Então, que enviemos mensagens construtivas, que usemos as palavras de Jesus, porque está fazendo falta nos corações.
Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Estamos vivendo numa época em que somos bombardeados com essas teorizações estéreis, que são aquelas palavras, como Emmanuel fala também sobre o mesmo versículo de Tiago, né? No livro Pão Nosso, no capítulo 165, intitulado Falsos Discursos, ele fala que nós devemos cumprir a palavra do Mestre em nós. Primeiramente, nós temos que cumprir. Esse é o programa divino. Não adianta ouvir, ou não adianta só falar. Falar coisas muito bonitas, ficar nas teorizações estéreis. Jesus não falava nada complicado. Jesus falava para todos. Que, aliás, sempre foi uma preocupação do professor Clóvis, em falar para todos, e de Rubinho também, em falar de forma simples, falar para que todos pudessem ouvir e entender e assimilar, sem raciocínios complicados, científicos, né? Falar do Evangelho, porque o Evangelho é consolo e esperança. Jesus, quando promete um outro Consolador, sinal de que Ele é o Consolador. E a doutrina espírita é o outro, aquele que Ele prometeu. E aí, Emmanuel fala que cumprir a palavra do Mestre em nós é programa divino. O programa de Deus para nós é que nós cumpramos a palavra do Mestre em nós. Porque o que adianta ouvir e não fazer? É como ler um livro e jogar fora. Não valorizar o que está ali, né? Sem a execução desse plano de salvação, é um plano divino para a nossa salvação. A vinda de Jesus à Terra é um plano divino para a nossa salvação. Os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Ficamos no inútil, ficamos nas teorizações inúteis, né? No desnecessário. E eu até, aí ele termina assim: eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Quer dizer, ouvir e não fazer é um meio, né, de disfarçar os nossos deveres. Estou disfarçando. Eu ouvi, mas não faço, né? Então, eu estou disfarçando. Estou saindo um pouquinho, né? Fingindo que estou fazendo, mas acreditando mais nas mentiras, mais no inútil, mais no desnecessário do que na verdade. E, aliás, foi o que Jesus falou: se vos falasse mentiras, me crereis, mas como vos falo verdade, não me credes. Então, é difícil para nós? É. Cumprir realmente, né, a palavra de Jesus é difícil, mas é isso que nós temos que fazer. Foi para isso que ele veio, é um plano divino para a nossa salvação. Não foi para o bem dele, foi para o bem nosso que ele veio. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos aceitar que Jesus veio como nosso modelo e guia para a nossa salvação. Não foi a salvação dele. Ele é o Filho unigênito de Deus, né? Então, qual seria o nosso dever como cristãos diante do Evangelho? Jesus mandou os discípulos
Ide e pregai. Pregar o evangélico, né? O evangelho, o tesouro evangélico, como ele fala aqui, né? No turbilhão de lutas, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Somos amigos do Cristo? Somos cristãos? Então vamos nos valer do tesouro evangélico em proveito de nós mesmos. É aquela pérola escondida, aquele campo, né, em que o homem descobriu uma pérola, um tesouro escondido, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para ficar com aquele tesouro. É isso que nós temos que fazer, né? Sair das mentiras, sair das novidades, das complicações, das teorizações estéreis, das adaptações do evangelho à nossa vida, adaptações mais modernas, mais atuais, né? Nós não temos que trazer o evangelho adaptando-o, modificando-o ao nosso bel prazer de acordo com os nossos conceitos. Nós é que temos que nos adaptar ao evangelho. Nós é que temos que fazer o esforço de cumprir a palavra do mestre. Mas está havendo uma tentativa de inversão, né, pela preguiça espiritual nossa. E o professor Clóvis, esse trecho que eu li foi na segunda mensagem dele, mas eu vou ler mais duas frases dele na terceira e na sexta mensagem. Ele fala que promover o retorno à simplicidade é um empreendimento quase que exclusivamente para gigantes. Sejamos simples, meus irmãos, sejamos simples. Não vamos entrar nesse emaranhado, nesse raciocínio que não leva a nada, esse raciocínio estéril, complicado, desdizendo o que Jesus nos disse de forma tão simples, né? E na sexta e última mensagem, ele fala, por que não entregar essa ou aquela cota das nossas forças na expansão do Evangelho de Jesus, se efetivamente ainda somos tão poucos? Nós somos poucos diante do mundo, nós cristãos, e que podemos ter acesso ao Evangelho e à explicação do Evangelho através da doutrina espírita, somos pouquíssimos. Então, por que não usar as nossas forças? É o que o professor Clóvis nos questiona. Na expansão do Evangelho de Jesus, se efetivamente ainda somos tão poucos. Que perda de tempo a nossa! Que perda de tempo quando nós não nos esforçamos para apreender, assimilar e pregar a palavra de Jesus, não só através da nossa palavra, porque nós podemos pregar através da palavra, falada, escrita, cantada, mas também vamos pregar através da palavra realizada, cumprida, exemplificada. Assim também nós pregamos. Ide e pregai. Não precisamos de títulos, não precisamos de formação, né, acadêmica, para sermos cristãos verdadeiros, para realmente pregarmos a palavra de Jesus, que é essa que é importante. Não vamos perder tempo sendo ouvintes apenas, enganando-vos com falsos discursos, porque nós inventamos muita moda, muita novidade. Estamos nos cansando de Jesus? Será isso? E, para terminar, eu trouxe um texto de Khalil Gibran, do livro Jesus, o Filho do Homem, que é um livro muito bonito, muito interessante, onde ele fala
em nome de personagens que realmente existiram ou outros que ele criou, dando testemunho, o seu testemunho a respeito de Jesus. É um livro muito bonito, né? E o terceiro testemunho é de Asaf, chamado O Orador de Tiro. E cada pessoa, que são 77, né? Cada personagem aborda um tema, né? Observa Jesus de um certo ângulo. Então é sempre narrado em primeira pessoa. Muito interessante esse livro. Que direi de seu modo de pregar? Talvez houvesse algo em sua pessoa que emprestava força às suas palavras e dominava aqueles que o ouviam. Pois ele era formoso, e no seu semblante havia o resplendor do dia. Homens e mulheres o fitavam mais do que escutavam seus argumentos, mas às vezes ele falava com o poder de um espírito, e esse espírito tinha autoridade sobre aqueles que o ouviam. Na minha mocidade, eu ouvira os oradores de Roma, de Atenas e Alexandria. O jovem Nazareno era diferente de todos eles. Aqueles concatenavam suas palavras com uma arte feita para encantar o ouvido. Mas quando alguém o ouvia, seu coração o deixava para vagar por lugares nunca antes visitados. Ele contava uma história ou narrava uma parábola, e coisa igual às suas histórias e parábolas nunca tinha sido ouvido na Síria. Parecia tecê-las com as estações, tal como o tempo tece os anos e as gerações. Começava uma história assim: o lavrador foi ao campo para semear. Ou assim: havia certa vez um homem rico que possuía muitos vinhedos. Ou assim: um pastor contou seu rebanho ao entardecer e descobriu que faltava uma ovelha. E tais palavras levavam seus ouvintes para o mais cândido de si mesmos e para o mais remoto dos seus dias. No íntimo, somos todos lavradores, todos amamos os vinhedos. E nas pastagens de nossa memória há um pastor e um rebanho e a ovelha perdida. E há a relha do arado, e o lagar e o pátio de debulhar. Ele conhecia os mananciais do nosso eu mais velho e o fio eterno com que somos tecidos. Os oradores gregos e romanos falavam da vida aos seus ouvintes como ela se afigura à mente. O Nazareno falava de um anseio que se abriga no coração. Aqueles viam a vida com olhos apenas um pouco mais claros do que os vossos e os meus. Ele via a vida à luz de Deus. Penso muitas vezes que ele falava às multidões como uma montanha falaria à planície. E em sua fala havia um poder que faltava aos oradores de Atenas e de Roma. Meus irmãos, que nós possamos nos ligar à palavra de Jesus, que nós possamos entender, alcançar, e não sermos apenas ouvintes desatentos, que possamos assimilar o verbo, aquele verbo de Deus que encarnou entre nós, né? Que possamos realmente ir e pregar a sua palavra como ele nos exortou. Que ele nos abençoe e que possamos refletir sobre os nossos deveres de cristãos. Boa noite e vamos fazer a nossa prece final. Jesus, nós te agradecemos a bênção desta hora e pedimos, Senhor, que nos fortaleças sempre com as tuas palavras, com os teus ensinos, com a tua doçura, a tua mansidão e a tua energia, Senhor. Que possamos levantar e seguir, lutar, combater o bom combate dentro de nós para seguirmos os teus passos. Pedimos, Senhor, que fiques conosco hoje, agora e sempre, e que despeças na tua paz. Assim seja.